Oi, gente! Tem barbante aí? Olha que imagem legal, gente. No vídeo de hoje, eu trago para vocês a coleção de suplá no modelo coral. Eu sei que muitas vezes a gente faz o passo a passo, e daí alguém sempre pede tamanhos diferentes. Então, na hora de estar criando essa coleção aqui, eu fiz ela pensando em vocês. Então, eu coloquei o tamanho padrão, que é o que eu sempre faço, o suplá para xícara de café, né? E o porta-copos. E daí, toda vez que eu faço, tem sempre alguém que pede um pouquinho maior, então eu criei já ele maior, assim vai ficar sempre a opção com vários tamanhos para vocês fazerem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, gente, assim o vídeo ele é mostrado para mais pessoas logo na hora que começar. E agora eu vou falar para vocês, apresentando mesmo, mostrando direitinho, coloquei aqui o tamanho para poder falar certinho para vocês sobre esse kit aqui, essa coleção, tá? Primeiro, na verdade, quando eu criei, a primeira peça que eu criei foi o mini, que é para mesa de café, que é um dos que eu mais tô vendendo, tá, gente? Dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição, porque é através desse link vocês me encontram lá no Instagram e vocês vão ver a quantidade de peças de mini suplá, que é o suplá para café que eu tenho feito. Tenho feito bastante mesmo nesse modelo. Então, não se esquece, já curte esse vídeo e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Olha, então vamos lá, né? Inicialmente comecei por esse daqui, tá? O mini suplá normalmente eu faço com 26 centímetros, porém nesse modelo aqui, ele ficou com 23. Eu achei que ficou pequenininho, porém eu fiz um teste. Eu postei algumas fotos, eu coloquei a xícara para ter uma ideia do tamanho, postei algumas fotos dele nesse tamanho aqui, e eu percebi que as pessoas se interessaram bastante, gostaram mesmo desse tamanho, e eu tô colocando ele, anunciando e divulgando como um suplá para xícara de café. Eu vou colocar uma xícara de café para vocês verem como fica com o pires de café e o pires de chá. Assim vocês vão ter uma noção no tamanho, se 23 centímetros para vocês é viável ou não. Primeiro eu vou mostrar para vocês como fica com o pires de café, porque a ideia inicial era essa, né? Fazer para mesa de café. A ideia de fazer para mesa de café é porque eu queria utilizar as sobras de barbante, né? Quem ainda não viu o projeto com sobra de barbante cru, dá uma olhada aqui que tem bastante vídeo falando sobre sobra de barbante. E eu coloquei também falando um pouco como eu pretendo usar aquelas sobrinhas de barbante cru que a gente sempre acaba deixando guardado e nunca combina com nada. Enfim, aí como a ideia era usar a sobra de barbante cru, não dava para fazer uma peça muito grande, porque se eu fizesse grande demais, eu ia conseguir às vezes fazer só uma basezinha e não ia ter mais nenhuma peça combinando, porque a sobra ia ter acabado, né? Então eu queria que cada sobra desse pelo menos para fazer duas bases. Isso eu explico tudo lá naquele vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu deixei várias dicas. Então olha só, para xícara de café, esse aqui é um pires pequenininho, ó, de café mesmo. E com a xícara de café. Olha como fica legal, sobra bastante espaço nas laterais, né? Dá pra pôr aqui a colherinha, dá pra pôr um enfeitezinho, assim, bem bonitinho e ficou perfeito. Gostei bastante. Aí, olha só, com a xícara de chá. Esse aqui é um pires de chá, mesma coleção daquele ali. E olha como também fica bom. Então, nesse primeiro momento, eu não vi necessidade de aumentar esse suplá menor, porque eu achei que o tamanho ficou legal. Tanto para xícara de chá, quanto para xícara de café, né? Às vezes a pessoa tá procurando uma coisinha assim mais simples, não tá querendo gastar muito dinheiro, a gente faz esse daqui menorzinho e já rende bastante foto, gente, pra gente fazer a divulgação do nosso trabalho. Então, você posta várias fotos com esse modelo aqui e já atrai encomendas para esses maiores, porque muita cliente vai falar, mas você não faz maior para prato? Você faz sim, ó, você faz uma coleção inteira se ela quiser. Vários tamanhos. Então, olha, de 23 centímetros fica perfeito para xícara, para pires, né, de chá e para pires de café. A maioria das pessoas vai ter xícara de chá, né, que é o que a gente usa mais no dia a dia. Eu até recomendo, se você estiver pensando de comprar xícara para tirar foto, se não for muita diferença no preço, compra a de chá, porque a de café fica mais para enfeite, gente. Apesar de ser linda, ela é muito pequenininha e a gente acaba não usando tanto pra gente usar, né? Fica só pra foto mesmo. Então, aqui tá o primeiro modelinho, que foi da onde saiu essa ideia, né? Inicialmente eu ia fazer só nesse tamanho.
Logo em seguida, assim que eu postei esse daqui, perguntaram se eu não fazia descanso de copo. Aí eu fui e fiz o descanso de copo. Esse descanso de copo aqui, ó, é porta-copos, na verdade, né? Ele tá medindo 12 centímetros. Fiz a basezinha, o mesmo esquema que eu fiz aqui o início, eu fiz aqui, ó. E deu super certo. Ainda falta arrematar, tá, gente? Mas olha, falar uma coisa pra vocês. Depois que eu postei o descanso, o porta-copos, eu peguei um monte de encomenda. Além da encomenda do porta-copos, peguei encomenda também do suplá para café. Então valeu super a pena porque você faz uma postagem de uma coisa que tem um valorzinho menor. No caso, hoje a gente tá no mês de março, né? Eu coloquei, março de 2022, eu coloquei no valor de R$ 4 cada porta-copos. Coloquei nesse preço porque eu tô fazendo com as sobrinhas de barbante. E por falar em sobrinhas, vou aproveitar para falar sobre uma coisa que eu falei esses dias lá no meu Instagram com uma seguidora. Eu tô fazendo o seguinte, para poder utilizar as sobras, eu tô montando o kit e daí eu coloco um preço. Por exemplo, esse daqui eu vendo a R$ 14, o suplá de 23 centímetros. Mas, como eu tô utilizando a sobra de barbante, eu tô fazendo ele mais barato, por quê? Porque eu quero incentivar as clientes a comprarem o que eu tenho. Assim eu não preciso sair de casa para comprar um barbante novo. Então, se ela quiser sob encomenda, por exemplo, eu tenho 10 aqui que é cru com a bordinha rosa. E a cliente entra em contato pedindo cru com a bordinha verde. Daí eu não tenho. Pronto aqui, né? Então eu vou e cobro R$ 14. Porém, eu faço um kit aqui. Eu tenho 6 rosa, tenho verde, amarelo, azul. Tenho esses kits prontos. Aí eu falo bem assim, ó. Olha, nas cores que eu tenho a pronta entrega, eu faço para você a R$ 12. Se for uma cor que eu ainda não tenho, que eu preciso comprar o barbante, o valor é R$ 14. Então, assim, eu apresento para ela o que eu tenho aqui disponível. Isso eu tô fazendo porque eu tô com essa meta de diminuir o máximo possível os barbantes que eu tenho parado, que é que nem eu falo toda vez, né, gente? Barbante parado não vira crochê. Então, eu tenho um monte de barbante guardado aqui, barbante que eu já usei um pouco e sobra só aquele pouco lá e fica guardado para sempre. Então, né, gente? Chegou a hora de usar e essa foi uma ideia de venda que tá dando super certo. A maioria das clientes prefere pagar R$ 12 do que pagar 14. Então, elas acabam comprando o que eu já tenho pronto. Como que eu tô fazendo? Caso ela queira, tipo, encomendar, eu deixo essas bases aqui já prontas, né? Como eu falei no vídeo anterior sobre sobra de barbante cru e faço só bordinha colorida. Então, o que acontece? Se ela entrar em contato pedindo, aí eu falo que tem 4 prontos desse aqui rosa, e ela fala que queria 8, por exemplo, se eu tiver a sobrinha de barbante rosa, eu termino o kit dela e faço por R$ 12. Agora, se eu não tiver o barbante aberto, tá, gente? Tem que ser um barbante aberto. A promoção só válida para barbante aberto, porque assim eu não preciso abrir um cone inteiro e nem gastar dinheiro comprando outro. Então, eu deixo pronto essa base aqui e fiz também o porta-copos combinando com esse kit aqui. E já tem bastante encomenda desses porta-copos também. Uma coisa que eu achava que não vendia, porque raramente eu vendia mesmo, era porta-copo. E do nada, depois que eu fiz esse modelinho aqui, começou a vender bastante. Tanto para copo quanto para xícara, gente. Às vezes no dia a dia, você precisa de alguma coisinha só para apoiar. No meu caso, até foi engraçado que eu fiz o porta-copos com a intenção de eu usar mesmo na minha casa, porque a minha mesa nova é de vidro e ela risca muito fácil. Risca mesmo, viu? Qualquer coisa você nem sabe o que foi, quando você vê, você acha um risco. E daí eu fiz os porta-copos assim, mais basiquinhos, e deixei lá para usar. E daí eu comecei a postar algumas fotos e olha só, apareceu um monte de encomenda. Enfim, então, esse daqui 23 centímetros, esse daqui 12 centímetros. Você pode tirar foto para mostrar tanto utilizando o copo quanto xícara, porque pode ser um descanso para xícara e um descanso para copo. Porque a ideia é enfeitar a mesa e proteger a mesa também de riscos. Ele ficou com 12 centímetros e esse daqui com 23. Outra ideia legal, gente, para dar um charme na encomenda é você fazer ele todo numa cor só. Então, a cliente pode comprar o suplá para café e ter também ele todo em rosa. Ele vai dar um charme e vai destacar. Quem viu lá no meu Instagram, quem entrou no meu Instagram essa semana, viu que eu tô utilizando esse rosa aqui com a xícara branca e tá lindo. Foi aquele lá, a partir daquela foto, que atraiu um monte de encomenda pra mim do porta-copos. Então,
Uma ideia é, se você tiver bastante sobrinha de rosa, você já faz alguns porta-copos combinando, né? Olha só. Então, aí eu pensei, não, mas elas vão querer maior também. E eu sempre que faço o pequeno, agora como eu tô fazendo pensando em vocês também aqui porque muita gente acaba pedindo ele maior, né? Aí eu decidi fazer já nos tamanhos que eu acho que vai ajudar todo mundo. No meu caso, o que eu mais vendo é o médio, tá? Assim, o que eu mais vendo em primeiro lugar é o mini, né? Que é pra xícara de café e chá. E em segundo lugar é o médio, que é para prato fundo, tá? Eu costumo fazer com 37 centímetros, esse é o tamanho básico, assim, pra mim. Mas nesse caso aqui, ele ficou com 36 centímetros, olha só. Né? O mesmo modelo aqui desse do porta-copos, né? Com 36 centímetros. Eu queria que ele aumentasse um pouquinho, eu pensei até em fazer mais uma carreira, mas aí ele ia modificar. Porque aqui ele termina de um jeito, ó, e eu queria que terminasse bem parecido com esse. Então eu fiquei, tentei, mexi. Aí falei assim, não, vou manter com 36 centímetros e vou colocar algumas fotos, vou fazer uma divulgação para ver se as clientes interessam. Quando eu modifico um tamanho, ou quando eu tenho um modelo novo, né? Eu gosto de criar modelo novo direto, opa! O que eu faço, gente? Quando eu tô conversando com alguma cliente que tá fazendo um orçamento, eu acabo mostrando, olha, eu tenho esse modelo aqui, eu nem postei ainda, mas o que você acha desse modelo? Só para ouvir a opinião dela. Às vezes ela fala assim, eu gostei, mas eu não gosto tanto de cru com rosa, por exemplo. Aí já é uma opinião pra gente levar em consideração. E daí eu falo assim, olha, esse aqui com 36 centímetros, você acha legal? Não sei o quê. Puxa o assunto lá, dependendo do que a gente tá conversando. E assim eu tenho uma ideia mais ou menos do que as clientes vão achar dessa peça. Então, com 36 centímetros, fica aqui com prato fundo, dá certinho para mesas do dia a dia, tá? O que são mesas do dia a dia? Mesa do dia a dia é aquela mesa de comer mesmo. A gente não faz almoço e janta todo dia? A gente normalmente come com prato fundo ou com prato raso. Na minha casa, normalmente a gente come com prato fundo. Prato raso é só em ocasiões um pouco mais especiais, tipo um almoço de domingo ou, sei lá, um dia das mães, coisas assim. Normalmente é o prato fundo porque nós gostamos de comer. Olha só. Aí, então, com o prato fundo ele fica perfeito aqui. Dá certinho com 36 centímetros. E daí, eu sei que a maioria gosta de fazer um pouquinho maior. E também que como o meu ponto é apertado, às vezes vocês podem fazer o de 36 centímetros e ficar pequeno. Porque, às vezes, vocês, né, precisam que fique um pouquinho maior. Enfim, vai da necessidade e da forma como cada um vende, né? Então, eu aumentei. E fiz esse daqui, ó, com 40 centímetros. Eu acho que o tamanho que vocês vão gostar mais vai ser o de 40 centímetros, porque não tem erro, né? Se o ponto de vocês for muito, muito apertado, no mínimo eu acho que ele fica com 37. E se for folgadinho, vai passar de 40, né? Então, não sei, espero que seja isso, é o que eu tô pensando. Aí eu montei logo as 4 peças, gente, ó. Esses aqui eu tô usando um barbante número 6, mas ele é mais grossinho, sabe? Ele tá próximo de um barbante número 8. Né? Mas aí, acho que depende muito do lote que a gente pega. Então, nesse daqui, eu ficaram com essas medidas. Então, eu acho que essa espessura que veio esse barbante é o que, na maioria das vezes, vem pra mim mesmo, sabe? Um 6 um pouquinho mais grosso. Porque eu já peguei algumas marcas que fazem o barbante número 6 e ele vem bem fino. Então, se você pegar um barbante assim que é mais fino, vai ficar bem menorzinho, né? E dá um trabalho danado também, né? Barbante fino, parece que o trabalho não rende. Então, olha só, a cliente pediu um suplá. Você tá na dúvida sobre o tamanho? Pergunta pra ela se ela quer um suplá pra prato fundo, prato raso, prato de sobremesa e pires, né? E o porta-copos. Eu já falei várias vezes isso, mas vou repetir. Acho que em todos os vídeos eu vou repetir a mesma coisa. Eu gosto de padronizar o tamanho, porque se eu consigo fazer sempre no mesmo tamanho, então eu não tenho problema nenhum quando eu for oferecer para cliente. Uma das minhas maiores dificuldades, assim, no começo, quando eu comecei a vender, era ter modelos que tinham tamanhos diferentes. Por exemplo, eu faço esse suplá aqui para xícara de café, né? E daí, por exemplo, esse modelo aqui ficou com 23 centímetros, aí de repente eu tenho outro modelo que tá com 28, um com 26, outro com 30, e eu fico nessa desigualdade, assim. Então, todo modelo eu tenho que estar explicando. E logo no começo aconteceu comigo da cliente encomendar o primeiro, um kit, por exemplo, aí eu mando aqui com 23 centímetros, por exemplo.
E daí de uma outra vez eu faço outro, ela pede outro modelo, eu faço, e aí ele tem 28. E quando ela pega um modelo e põe do lado do outro, dá uma grande diferença. E às vezes a cliente não estava esperando, mesmo estando marcado, né? A medida, às vezes ela não estava esperando que desse essa diferença toda, porque ela tem como base aquele que ela já comprou. Por isso eu tento padronizar o máximo possível. Eu coloco assim, esse suplá tem 36 centímetros aproximadamente. Significa que pode ser que tenha vez que eu faça com 37 ou com 35. Eu tenho uma tolerância de 1 centímetro, eu acho que dá para conversar ali com a cliente. Mais do que isso, eu já modifico o trabalho para poder ficar. Digamos que eu pegue um barbante agora e ele venha mais fino, vamos dizer, o barbante cru aqui, ele venha mais fino do que esse que eu estou utilizando. Ao invés de fazer esse daqui com 36 centímetros, eu faço esse modelo, porque eu sei que ele vai ficar menor, então ele tá com 40. Se o barbante for bem mais fino, eu vou conseguir atingir no mínimo 36, né? Eu sempre faço esse tipo de teste para ver, porque a gente tem que saber, quando a encomenda chegar, o que a gente vai falar com a cliente. Por exemplo, se ela perguntar quanto mede o porta-copos, eu falo 12 centímetros. Aí ela fala assim, tem como fazer menor? Eu falo para ela, olha, eu posso pegar um barbante mais fino, eu faço o mesmo modelo e vai ficar um pouquinho menor. Aí ela pergunta, tem como fazer maior? Aí nesse caso aqui já não dá, porque eu já estou usando um barbante bem grosso, que é o 6 que está na espessura de um 8. Mesmo que eu vá e compre o barbante número 8, sabendo que a espessura está bem próxima, não vai dar quase nada de diferença no tamanho. E eu não vou comprar um barbante número 10, assim, um barbante mais grosso para fazer uma encomenda que não vai pagar nem o barbante que eu gastei. Vou fazer um vídeo depois, fica de olho falando sobre esse negócio do preço, tá? Como que eu faço para não levar prejuízo em relação ao preço? Fica de olho aqui no canal porque tem bastante dica. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falo, comenta aqui nesse vídeo, que daí depois eu respondo. Se eu não responder lá no comentário, eu respondo em vídeo também, tá? Às vezes eu tô fazendo o vídeo assim e eu pego e lembro de alguma coisa e já falo. Então,